Olá, olá, bem-vindo a mais um programa eletrizante aqui no CT Segurança. Meu nome é Michele Barbosa, do canal da Segurança, e hoje o assunto é muito importante, que é qual é a função do diodo nas centrais de alarme. Afinal, eu preciso ou não desse componente para ligar na central? E é isso que você vai ver aqui. Mas antes disso, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa seu like e vamos lá entender por que você deve utilizar este componente nas suas centrais de alarme. Bom, vamos lá então falar sobre o diodo. Bom, como você está vendo aqui na tela, do lado, esse é o diodo, esse é o componente. Eu vou pegar aqui esse componente para te mostrar o tamanho real dele. Veja que ele é bem pequeno, tá? E não vai ser possível você ver pela câmera, mas ele tem essa faixa branca em um dos terminais, né? Então o diodo ele é um componente eletrônico com dois terminais. Um terminal vai à faixa branca e neste local, este local a gente chama de cátodo. O outro terminal é o anodo. E então este é um componente que tem polaridade. A corrente elétrica ela sempre vai circular de anodo para cátodo, sempre de anodo para cátodo. Bom, significa que se eu tentar conduzir uma corrente elétrica entre cátodo e anodo, isso não vai acontecer, porque ele vai impedir. E essa faixa branca simboliza então o cátodo. Então, se eu tentar conduzir uma corrente entre cátodo para anodo, não vai dar certo. E para que existe esse componente então? O diodo ele é um componente semicondutor, geralmente feito de silício, e ele tem algumas finalidades, e a finalidade dele maior é isso, justamente, deixar que apenas a corrente circule de um sentido. Então ele é utilizado, por exemplo, para poder fabricar retificadores, né, para desenvolver retificadores, que são as fontes eletrônicas que a gente conhece. Então, com o diodo, a gente consegue transformar uma corrente que é alternada em uma corrente contínua. Porque como ele só vai permitir corrente elétrica em um sentido, a gente consegue fazer com que essa corrente esteja sempre ou no sentido positivo ou no sentido negativo, mas sempre em apenas um sentido. Essa é a mágica do diodo. E, inclusive, se você tiver curiosidade de saber como que é feito esse projeto de uma fonte linear, tem aqui 3 vídeos aqui no canal Eletrizante, no CT, para você acompanhar. Então dá uma olhada depois na playlist saindo desse vídeo aqui, que tem os 3 vídeos de desenvolvimento de uma fonte. Bom, então em segurança eletrônica, onde que a gente vai colocar esse componentezinho aqui, é onde a gente vai colocar o diodo, tá? Você está vendo aqui uma central de alarme e eu estou utilizando nessa central de alarme a saída PGM dela. O que é a saída PGM? Bom, a saída PGM é um borne escrito PGM, que é uma saída programável. Com essa saída eu posso acionar o dispositivo que eu quiser. Então eu posso, por exemplo, acionar uma nova sirene, como eu coloquei aqui, uma sirene com uma corrente maior. Eu posso acionar, por exemplo, um holofote, uma lâmpada, abrir um portão. Eu posso fazer o acionamento de um dispositivo do tipo liga e desliga ou qualquer, seja ele como uma sirene que precisa de uma tensão constante, uma corrente constante, ou até mesmo uma fechadura que precisa de um pulso elétrico, que aí eu configuro para a PGM enviar um pulso. É possível fazer isso. Eu posso acionar essa PGM pelo aplicativo, se essa central me permitir acessar pelo aplicativo. Eu posso acionar essa PGM além do aplicativo. Eu posso associar ela a um evento, por exemplo, a zona 1 dispara, eu quero que acione a sirene. Ou quando a central estiver disparando, eu quero que a PGM acione. Então, por exemplo, no caso da PGM, ela pode ter uma lâmpada, um holofote, que quando a central dispara, essa lâmpada também liga. E aí a gente precisa ficar atento a alguns cuidados. Alguns modelos de centrais de alarme, no contato de PGM, ela geralmente fornece 12 ou 13 volts e uma corrente muito pequena, 50 mA. Essa corrente é necessária apenas para dar um comando. E aí a gente precisa de um elemento eletromecânico, como é o caso de um relé, que vai separar comando de carga, porque a PGM não vai ter potência suficiente para ligar e acionar uma lâmpada, não tem potência suficiente para acionar uma sirene. Então o relé ele vai entrar, né, nesse meio termo como um intermediador, como um equipamento, como um componente que vai ter em um lado o comando e em outro lado a carga. Então a gente utiliza a PGM para acionar a bobina do relé
e usa os contatos do relé para poder acionar uma carga maior, como por exemplo uma sirene de 1 ampere. Por quê? Porque no caso dessa PGM, por exemplo, ela só suporta 50 miliamperes. Este é um exemplo. A questão é que a PGM está acionando o contato de indutor que tem dentro do relé, a bobina do relé. Quando uma bobina ela é energizada, ela cria um campo eletromagnético em volta dela. Quando a gente tira essa corrente dela, ela cria uma tensão induzida com a polaridade contrária à força que originou essa mesma corrente. Significa que quando eu energizar esse relé, esse indutor, ele vai gerar um campo magnético, e quando eu desenergizar, essa corrente elétrica vai voltar para o positivo da PGM. Isso pode vir a queimar a saída da PGM. Então, o que a gente faz? A gente coloca um diodo com esta polaridade, em que o cátodo está no positivo do auxiliar e o anodo no negativo da PGM. Por quê? Porque quando eu desenergizar esse relé, eu vou ter um sentido para a corrente elétrica poder ser conduzida. Ao invés da corrente elétrica ir lá para a PGM e de repente queimar a PGM, ela vai ser conduzida pelo diodo. Então o diodo ele está servindo como um caminho adicional para esta corrente elétrica que foi induzida poder ser conduzida. E aí, com o tempo essa corrente cessa e aí eu não queimo a saída da PGM. Então, nas centrais de alarme em que você vai utilizar um relé para acionar algum dispositivo, vai ser sempre necessário este diodo, porque esse diodo vai proteger a saída PGM da central de alarme. Conseguiu compreender? Me fala aqui se foi claro para você. Se tiver qualquer dúvida de como utilizar o diodo nas centrais de alarme, deixa aqui nos comentários, que toda semana a gente está aqui com um vídeo novo para você aqui no programa Eletrizante aqui no CT. Não deixa de deixar seu like aqui também. E se tiver algum tema sobre elétrica ou eletrônica voltado para a segurança eletrônica, CEP-TV, alarme, controle de acesso, interfonia, deixa aqui que a gente também vai trazer para vocês. Até o próximo vídeo aí.